Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 25/2, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária. Nosso evangelho de hoje que está em Marcos 9, de 30 a 37. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E a quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje, Jesus, ele caminhando com seus discípulos, ele fala sobre a cruz que ele iria passar, sobre a morte e a ressurreição. E os discípulos, eles não entendem, eles não compreendem muito bem, então eles estavam discutindo, não compreendem muito bem, e depois, no caminho, eles vão discutindo quem é o maior. Os discípulos, eles ainda não conheciam o Mestre, eles estavam com ele, mas eles não entendiam, eles ainda não tinham conhecimento do que era a missão de Jesus. Eles ainda não compreendiam a morte e a ressurreição e também não tinham compreendido como que ele fazia para ser o primeiro. Então Jesus se apresenta de novo, tanto com a morte e a ressurreição, tanto falando que o primeiro deve ser o último. E Jesus, ele é o primeiro. Ele é o primeiro dos primeiros. Ele amou e serviu a todos, toda a sua vida. Ele não oferece mais somente sua vida, seu corpo ao Pai por nós, mas também todo o seu mérito, toda a seu mérito de oração, toda a sua bondade, ele se oferece a nós. Ele oferece a nós para a nossa salvação. E Jesus, ele era livre, pois tudo que ele fazia para Deus, para o seu Pai. E para fazer seus discípulos entender, ele apresenta uma criança. Mas por quê? Pois a criança, ela sabe sempre que tudo que ela precisa, ela vai aonde? Ela vai no encontro do pai, no encontro da mãe, ela vai buscar na mãe e no pai. E a criança, ela não tem vaidade, ela, ela, ela só faz o que ela precisa, e ela tem pureza. E é assim que a gente devia ser. Muitas vezes a gente não é, na maioria das vezes. Mas ao olhar para a criança, contemplar que ele é um ser de pureza, que não sabe o que faz. A gente deveria ser assim. E amando a criança e o que ela apresenta é amar a Cristo e também amar ao seu Pai. O próprio Deus se fez criança. Jesus se fez criança para nos salvar. E também o Pai permitiu que o Filho se fizesse criança. Como nós, se Jesus precisou se fazer criança, escolheu se fazer, ele não precisava, ele escolheu, através de Maria, se fazer criança para nos acolher, para amar e servir. Como nós, homens, não precisamos nos fazer criança para estar aos pés de Jesus.
debaixo dos pés de Jesus, dos calcanhares de Maria. Ao calcanhar de Maria, adorando e ao mesmo tempo sofrendo os açoitos que a serpente trama contra nós. E amar é servir, é buscar o bem do próximo depois do meu. Primeiro o bem do próximo, depois o meu. E a Cristo por Maria será amar e construir, é servir também. E como Jesus fala, e também viveu a cruz, se entregou ao homem por Deus. Nós também devemos nos entregar aos homens por Deus. Às vezes o homem é a gente, e nesse processo é a nossa cruz também. Tá joia? Essa é a reflexão de hoje. Fique com Deus, tenha um bom dia. Tchau, tchau. Amém.